Como deixar a sua casa bem ventilada naturalmente para que você tenha um conforto térmico sem precisar de ar-condicionado. Nesse vídeo nós vamos falar pelo menos 7 pontos para você já definir em projeto se a sua construção for uma construção nova ou pontos para você melhorar na sua edificação caso você já tenha e queira uma casa um pouco mais confortável. Vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, aqui é o Jonatas Rosa e hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para o conforto, para você sentir que a sua casa é o seu lar, é o lugar onde você gostaria de estar num domingo à tarde, num sábado à tarde, no dia a dia, no meio de semana. Ventilação natural. O Brasil é um país de clima tropical, na maior parte do ano é um país quente, então se você não tem uma casa confortável termicamente, você não vai gostar de estar no seu quarto, na sua sala de estar, na sua cozinha, e talvez esse desconforto é gerado por alguns itens de projeto que o seu profissional não levou em consideração, ou talvez você não percebeu a necessidade e que nós vamos trazer aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é a altura do pé direito. A altura do pé direito, ela é muito importante, porque normalmente o ar quente, ele tende a subir. E se nós temos um pé direito baixo, quando eu digo baixo, eu digo 2,50. Abaixo de 2,50 já é um pé direito baixo. Você pode pegar uma trena e medir aí na sua casa qual a altura do seu pé direito. Só um asterisco aqui, talvez você não saiba o que é pé direito. Pé direito é o nome que nós damos para a altura do piso até o forro, até o teto. Então, pé direito é essa altura que você tem ali de utilização entre piso e teto. E dependendo do ambiente, dependendo da posição, do tamanho do ambiente, pelo menos 2,70 para ter um ambiente confortável, para que o ar quente esteja um pouco mais distante de você que está utilizando a edificação. Então, a altura do pé direito é um dos principais pontos para manter uma casa bem ventilada e bem arejada. É por isso que quando você vai em casas que tem pé direito duplo, quando a altura do pé direito, a altura do forro de gesso da sala, a altura do teto da sala de estar, a altura do teto ali da região, da área social da edificação, é acima de 5 metros, acima de 4,5 metros, você sente um pouco mais de conforto. Além de trazer uma imponência para o projeto, você sente mais conforto, porque o ar quente tende a subir e você tende a ficar com um pouco mais de ar frio naquela região. Então, casas que têm um pé direito mais alto tendem a serem mais confortáveis termicamente em lugares quentes, porque o ar quente tende a subir e você fica com mais ar frio no ambiente. Então, pega a trena, dá uma olhada se a sua casa já estiver construída ou se você ainda estiver na fase do projeto, pelo menos, eu vou dizer para você ficar confortável, pelo menos 2,70 de pé direito, você vai ter um ambiente bem confortável. Outro ponto muito importante que você deve levar em consideração, o seu profissional deve levar em consideração para fazer o projeto, ou se você já tem uma casa e quer que a sua casa seja mais arejada, mais ventilada, é a ventilação cruzada. Eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela um mapa dos ventos daqui de Goiânia. A gente, quando vai projetar novas casas, a gente leva isso em consideração. Aqui em Goiânia, como você pode ver, a gente tem uma incidência muito grande de vento vindo de nordeste. O vento vindo na direção nordeste, ele é um vento predominante aqui na nossa região. Então, se a gente tem aberturas, portas, janelas, painéis de vidro posicionados nessa direção e a gente, na direção contrária, abre uma outra abertura, coloca um outro painel de vidro, uma outra porta, uma outra janela, quando o usuário da edificação abre as janelas nessa direção, a gente vai ter uma ventilação cruzada muito grande. Tem um feedback de um cliente que a gente estava na fase do porcelanato e a gente estava com as portas ainda sem colocar, as janelas sem colocar, e o cliente falou, cara, aqui venta demais, simplesmente por conta de um item de projeto. Então assim, ele já se agradando da condição térmica que a casa estava fornecendo, falou assim, nossa, gostei demais porque aqui venta muito, mas é porque a gente levou em consideração a ventilação cruzada no projeto. E se você tem uma casa que tem aquela sensação de estar abafado, aquela sensação de que a casa é quente, talvez é porque a sua casa não valoriza os ventos predominantes que tem na sua região. Talvez você não está valorizando a ventilação cruzada e esse é um dos principais pontos para você levar em consideração. Tópico número 3, sombreamento e incidência solar.
É muito importante para garantir o conforto térmico de uma edificação que a gente posicione alguns ambientes estrategicamente na região de maior sombra e outros estrategicamente na região de maior insolação. Talvez a sua casa seja desconfortável termicamente por conta de como ficaram posicionados os elementos, como ficaram posicionadas as aberturas, e você tem uma incidência solar muito grande em locais onde você utiliza muito, como por exemplo a sala de estar, como por exemplo a suite master, como por exemplo a cozinha ou os quartos. Os ambientes, eles têm que ser posicionados estrategicamente para que ambientes de permanência prolongada tenham incidência solar, para que sejam ambientes saudáveis, mas não tenham incidência direta sobre o usuário. É importante, e talvez aqui eu vou colocar mais um tópico extra, seja importante a utilização de brises e pergolados. Isso aqui pode ser um ponto para você que já tem uma casa construída. Você percebe que você tem um painel de vidro, uma abertura muito grande e uma incidência solar direta sobre aquele ponto, coloca ali um pergolado, coloca ali um brise, e eu vou pedir para o nosso editor colocar algumas imagens também, que vai gerar mais sombra para aquela abertura, a sua casa vai ficar mais confortável, você não vai ter uma incidência direta sobre a abertura, e isso vai fazer com que o calor do sol seja, de certa forma, minimizado naquele ambiente, e a sua casa, consequentemente, vai ser uma casa mais confortável termicamente. Ponto número 4, que isso aqui já está no senso comum, a dimensão das aberturas. Se você tem portas pequenas, estreitas, janelas pequenas, janelas baixas, você tem uma casa com uma menor incidência de ventilação natural. Então, se você quer ter mais ventilação, se você quer ter mais iluminação natural, abra um pouco essas aberturas, só que isso, se a sua casa for construída agora, você vai considerar isso. Olha o seu projeto, você vai ver se as aberturas elas são suficientes para atender vocês. Por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional, de um conjunto de profissionais que tenham expertise em construção residencial, tenham expertise em criar casas confortáveis, porque você pode ter janelas, portas que não sejam suficientes para trazer conforto térmico para você, para sua família, para os usuários da edificação. Então, quanto maior as aberturas, quanto melhor posicionadas as aberturas, maior conforto térmico você vai ter na sua edificação. Quinto ponto, materiais de construção. Os materiais utilizados na construção influenciam diretamente no conforto térmico dessa edificação. Por exemplo, vamos falar de uma casa que não vai ter laje, um ambiente onde não tem laje. E a laje, ela já serve, uma laje de forro, ela serve muito bem como isolante térmico, um isolante acústico, como um elemento estrutural para garantir estabilidade da edificação. Então, a utilização de laje é muito importante. Mas vamos dizer que você não queira utilizar por conta de uma economia, já teve clientes que já comentaram isso comigo, que não utilizaram por conta de economia, e você tem um telhado de fibrocimento. É óbvio que através da incidência solar, como a telha de fibrocimento, ela não é um bom isolante térmico, você vai ter ambientes quentes. E como que você pode fazer para que esses ambientes se tornem um pouco mais frios, para que você tenha um pouco mais de conforto? Substitua o material. Substitua a telha de fibrocimento por uma telha termoacústica, uma telha isotérmica, onde você vai ter um material que é mais isolante, ele tem um melhor isolamento térmico e você vai ter mais conforto nesses ambientes. Então, os materiais são importantes, tanto o material das paredes, material do telhado, material do forro de cobertura, todos esses materiais são importantes para garantir que o seu ambiente seja um ambiente confortável termicamente. Se você não segue a gente no Instagram, já segue lá, @dr.obras, @doutorobras. E se você quer falar um pouco mais sobre o seu projeto, você quer construir a sua casa, precisa de profissionais elaborando e executando seu projeto, acesse www.doutorobras.com. Eu vou ter o maior prazer em falar contigo sobre o seu projeto. Então, o sexto ponto para a gente finalizar é paisagismo estratégico. O que é paisagismo estratégico? É simplesmente você posicionar árvores, posicionar vegetação em locais estratégicos para gerar um sombreamento, para gerar um conforto para o usuário da edificação. Ou seja, a gente às vezes posiciona árvores mais altas em locais que têm uma incidência maior de sol. Uma incidência solar muito grande, a gente simplesmente, com uma vegetação mais alta, a gente consegue gerar sombra para o usuário. Consequentemente, a gente torna aquele ambiente mais sombreado, mais fresco,
e o conforto do nosso usuário é aumentado por conta do paisagismo, um elemento que é externo à edificação, e a gente consegue fazer com que a casa, a edificação, seja mais agradável de estar, seja mais fresca e dê aquela sensação de um ambiente um pouco mais confortável, simplesmente através do paisagismo. E aí, gostou das dicas? Nós demos aqui várias dicas para você ter um ambiente um pouco mais confortável, uma edificação onde você sinta mais prazer de estar, simplesmente com alguns conceitos para trazer um sombreamento maior para sua edificação, para utilizar de forma estratégica o sol de forma positiva para a sua edificação e para que a sua edificação tenha uma ventilação natural melhor trabalhada, uma ventilação natural estrategicamente trabalhada. Se você gostou desses pontos, já clica aqui no gostei, que é muito importante para a gente entender o tipo de vídeo que você gosta. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui e comenta aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. Eu sou o Jonatas Rosa, nós somos a Doutor Obras, seja bem-vindo ao mundo das obras residenciais.